Queridas pessoas, sejam muito bem-vindas, cá estamos para mais um vídeo. Algumas pessoas me mandaram um link de uma reportagem falando que o Nilmar estava em depressão. Tinha falado sobre isso. Nilmar é um jogador de futebol, para quem não sabe. E aí eu tava lendo sobre isso até que eu encontrei uma pesquisa que foi realizada há uns 2 anos atrás sobre depressão no futebol. Ela foi realizada em 11 países, em 3 continentes, pela FIFPro. Não sei se é assim que fala, tá, gente? Ela foi realizada com pouco mais de 800 jogadores, cerca de 600 deles ainda estavam jogando e mais ou menos uns 200 não estavam mais. E os dados são muito impressionantes. Basicamente, 1/3 dos jogadores relatam já terem sido diagnosticados com depressão em algum momento da carreira. Enquanto na população em geral, né, na população típica, quando a gente faz uma média geral, a gente encontra cerca de 5% da população mundial com depressão, a gente encontra quase 40% dos jogadores de futebol tendo sido diagnosticados com depressão. E claro, a gente pode levar em conta que os jogadores que são profissionais, eles estão muito mais amparados e muito mais assistidos, então a chance deles serem diagnosticados é bem maior do que pessoas que passam por isso na vida cotidiana, né, e acabam não sendo diagnosticados e superam, muitas vezes nem sabem que passaram por isso. Mas mesmo assim é uma diferença muito grande. Então, isso obviamente faz pensar, né, tem alguma coisa ali que tá trazendo essa angústia. E aí essa pesquisa percebeu que tem muito a ver com as lesões, principalmente com quem tem várias lesões, pessoas que passam, né, por lesões ou muito sérias, como aconteceu com o Ronaldinho, ou pessoas que passam por lesões toda hora, que é o caso do Nilmar. O Nilmar acabou tendo problemas de saúde com certa frequência, ele teve aí uma série de um período muito longo que ele passou sem poder jogar, e isso provavelmente teve um grande peso, né, nessa depressão. Saiu uma reportagem muito interessante no Esporte Espetacular alguns dias atrás, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês assistirem, e chama a atenção que vários jogadores que deram depoimento falam bastante sobre o quanto eles são desacreditados, assim, né, dentro do ambiente, o quanto eles são cobrados. Eles começam a não querer jogar porque eles estão deprimidos, porque eles não estão bem, e as pessoas começam a dizer que eles estão querendo ficar em casa, que é má vontade, que é preguiça, e eles dizem do quanto isso acaba piorando muito a situação, porque em vez de encontrar apoio, de encontrar suporte, eles ficam com um peso maior ainda. Ai meu Deus, tá vendo? As pessoas estão achando isso de mim, mas não é verdade. Eu preciso melhorar logo pra poder provar pra elas que não é verdade. E aí vem toda essa cobrança, todo esse peso, e aí vem uma angústia, e aí vem cada vez mais a sensação de eu sou um fracasso, eu não consigo botar em prática, eu não consigo fazer, eu não tenho controle sobre mim mesmo. E isso tudo vai trazendo cada vez mais angústia e não ajuda em nada, só piora. Outro dado que me chamou muita atenção quando eu fui ler a pesquisa é que a incidência de alcoolismo nos jogadores que já pararam de jogar chegou a 25%. Entre os jogadores que ainda estavam praticando, ele estava bem baixo, ainda assim acima da média mundial, em torno de 8%. Ou seja, a gente tem 8% dos jogadores de futebol profissionais tendo problemas com álcool, bebendo mais do que deveriam. E 25% dos jogadores aposentados enfrentando problemas com álcool, sendo que a média mundial é em torno de 5% para os homens e 2% para as mulheres. É uma diferença muito grande. Então, certamente tem muitas coisas se passando nesse universo do futebol que estão adoecendo as pessoas. E por conta dessa depressão do Nilmar, muitos outros jogadores também que foram sendo entrevistados, foram sendo ouvidos para falar um pouquinho sobre isso, e muitos falaram do quanto realmente o universo do futebol é difícil lidar com essa fama, com essa pressão, com essa oferta de uma vida absolutamente de ostentação, de fartura, de mulheres, de dinheiro, de bebidas. É muito difícil. Liberdade exige responsabilidade. Quando você tem uma certa imaturidade emocional, uma certa dificuldade para lidar com tudo isso, isso vai trazer uma série de conflitos. Alguns jogadores falam sobre o quanto eles mergulharam em drogas, em festas, em bebidas, em prostituição e coisas do tipo, quando entraram nesse universo ou quando ficaram muito famosos e começaram
começaram a ganhar muito dinheiro, ou quando viajaram para outros países e sentiam muita falta da família, então acabavam se envolvendo em comportamentos compulsivos nesses lugares distantes daqui. Essa mudança de time, essa mudança de clube toda hora, mudança de cidade ou de país toda hora, uma quantidade de dinheiro muito maior do que é necessária para a sobrevivência, mas ao mesmo tempo sabendo que aquela carreira vai durar pouco tempo, porque a carreira do jogador de futebol profissional é curta, e os jogadores tendem a ser esquecidos quando se aposentam, né? A não sei que eles tenham feito uma carreira muito marcante. E ainda tem essa questão do amor e do ódio que é muito intenso. A pessoa pisa na bola um dia, chuta uma bola pra fora, ou faz uma falta que não devia, erra um pênalti, e aí pronto, ele já é odiado pela torcida, a torcida xinga todas as gerações da vida dele. Então lidar com isso deve ser muito difícil. Você tem pessoas palpitando o tempo todo sobre o seu trabalho, dizendo o que você deveria fazer, como você deveria fazer, que você tinha que ser mais assim ou mais assado. Imagina que difícil todo dia você acordar e encontrar xingamentos sobre você. Então eu achei importante trazer esses dados para que a gente saiba do que está se passando, para que você, se for torcedor de um time ou torcedora de um time, que se você tiver um namorado ou namorada, torcedor ou torcedora de um time, e estiver xingando algum jogador que tá falando que tá passando por alguma depressão, se estiver xingando jogadores que estão passando por um momento de dificuldade, que não estão jogando tão bem, tente lembrar que elas são pessoas. Por mais que eles sejam jogadores de futebol, eles são pessoas. Eles têm angústias, eles têm sofrimentos, eles têm vergonha quando erram, eles têm vontade de acertar, vontade de serem adorados pelas pessoas. Então tentem não ser tão duros assim. E outro motivo de eu ter achado importante trazer esse conteúdo é lembrar que pessoas bem-sucedidas financeiramente, bem-sucedidas na carreira, também ficam deprimidas. Pessoas aparentemente felizes, bem resolvidas, também ficam deprimidas. A depressão não tem escolha de classe, de etnia, de nada. Ela aparece quando alguma coisa te tira do prumo, quando você começa a perceber que o caminho que você está conduzindo a sua vida não vai te levar para onde você quer, quando você tem alguma lesão ou alguma dor ou alguma coisa que te impede de chegar onde você deseja, de realizar as coisas que você deseja, quando você percebe que de alguma maneira o caminho que você está trilhando não faz tanto sentido para você. Enfim, a depressão aparece independente do quanto as pessoas de fora podem imaginar que tá tudo lindo na sua vida. E o preconceito existe. Tanto se você for pobre e tiver depressão, as pessoas vão ter preconceito e vão dizer que você tá de frescura, quanto se você for rico, jogador de um time de futebol, ganhando milhares ou milhões de reais, não sei, você também vai sofrer preconceito. As pessoas também vão dizer que é besteira, que é frescura, que você tá se vitimizando, que você tem que só botar um tênis e passear na rua e fazer uma corrida, e isso vai acontecer. E aí a gente tem que tentar, como sociedade, fazer com que isso aconteça cada vez menos. Se esse vídeo fez sentido pra você, ou se você acha que pode fazer sentido pra alguém que você conhece, dê o seu like aqui embaixo, encaminhe pra essa pessoa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações quando tiver novos vídeos por aqui. E até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!